Agora, Amém. em nome de Jesus. Amém. Paulo estava às margens do mar Egeu e ele ali sempre desejou trazer o Evangelho até a Europa. E por algumas razões Paulo foi impedido em várias ocasiões. E ele estava de um lado deste mar, e do outro lado, a outra margem, já era o continente europeu, a Macedônia, a atual Grécia, uma boa parte da Grécia. E então Paulo tinha essa preocupação, esse desejo, e ele estava ali em oração, e nesta oração aparece a ele então este homem, o macedônio. Nós não sabemos quem era o macedônio. Eu disse hoje lá, preguei sobre essa passagem na igreja, mas não é a mesma mensagem que eu vou pregar aqui, para o diácono lá ficar tranquilo, né? Eu não tenho duas mensagens. O que acontece é que este macedônio, ele não representa um indivíduo, ele não é uma pessoa, ele representa todo um continente. Então ele estava aqui suplicando a Paulo que viesse até o continente europeu e trouxesse o Evangelho até a Europa. Quando o Paulo recebe este convite, esse chamado, há duas palavras no texto que denotam a urgência. Uma é que diz que ele rogava. Esse rogo era o rogo de alguém que estava em completo desespero, alguém que não conseguia encontrar solução em nada mais. Então ele rogava a alguém, era como se aquela pessoa que ele está pedindo ajuda fosse a única pessoa que pudesse dar a ele o socorro que ele precisava. E a segunda palavra é quando o próprio macedônio diz ajuda. E essa palavra ajuda no original, a raiz dela é a raiz de alguém que está dentro de um buraco, no fundo de um poço, onde não há saída, não há portas, não há escada, não há cordas, não há luz, não há possibilidade de ele sair daquela situação, a não ser que alguém intervenha por ele, a não ser que alguém faça alguma coisa para ele sair dali. E então ele olha para Paulo e ele diz: me socorre, só você é capaz de me tirar daqui. Mas o que tinha Paulo que este macedônio precisava tanto? Paulo tinha o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós fizermos uma análise histórica, nós vamos ver que nesse período, quando o macedônio faz esse clamor, a Europa já havia experimentado alguns movimentos. A cultura grega já havia se espalhado por toda a Europa, com suas filosofias. E as filosofias gregas que se espalharam não só pelo continente europeu, mas também por todo o mundo, com seus pensamentos, suas propostas, seus questionamentos, e nunca conseguiu resolver o grande drama da existência humana. Nunca trouxe solução para o continente europeu. Também olhamos que logo após os gregos nós tivemos os romanos com sua infraestrutura, com sua habilidade na arquitetura. Eles abriram as grandes cidades, as grandes estradas da Europa, uma administração fantástica e impecável como os romanos tinham. E nem mesmo o sistema político e socioeconômico dos romanos resolveu o problema da Europa. Então o macedônio clama. Poderíamos falar outros e outros e outros. O macedônio clama porque ele tem a convicção de que nada nesse mundo poderia resolver o problema do continente europeu se não fosse o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós fizermos uma comparação com a Europa antes do Evangelho chegar aqui, quando o Evangelho chega no continente europeu, o que se passou na Europa? Foi algo fantástico. A Europa se tornou o que ela é. Um dos sítios, pode ter certeza disso, apesar da crise, um dos sítios mais agradáveis do mundo para se viver.
um continente onde a liberdade de consciência e de expressão é um valor. Um continente onde a igualdade ainda é algo que é um valor fundamental dentro da sociedade europeia. E por aí nós podemos buscar uma série de valores. Mas sabe quando é que isto passou a ser valor dentro do continente europeu? Apenas quando o cristianismo entrou na Europa. E então o cristianismo se tornou o padrão de desenvolvimento cultural de todo este continente. Se nós fizermos uma análise histórica, traçarmos uma linha histórica dentro do continente europeu, nós observaremos que o ápice econômico, cultural, social do continente europeu aconteceu justamente junto com os grandes avivamentos da igreja na Europa. O analfabetismo caiu quando as igrejas começaram a ensinar o povo a ler para ler a Escritura. E nós podemos fazer uma análise da importância do cristianismo na Europa. Filósofos, historiadores acreditam, inclusive, que se nós tirarmos o cristianismo do continente europeu, o colapso do cristianismo na Europa representaria o colapso de toda a civilização europeia. Ela está baseada no cristianismo, ainda que esses valores sejam enfraquecidos. E vão continuar a enfraquecer a cada vez que a sociedade se afasta do Evangelho, até que ela caia completamente. Mas é por isso que nós estamos aqui, orando, intercedendo, evangelizando, para impedir que isto aconteça. Mas historiadores e filósofos sabem, o dia que o cristianismo ruir completamente, com ele ruirá toda a civilização europeia. Isto não é filósofo cristão que fala isto, são filósofos ateus, porque toda a estrutura deste continente está baseada na realidade e na fé cristã. Então Paulo chega com este evangelho, ele prega este evangelho, e nós vemos que algo maravilhoso acontece, porque Paulo, ele ouve a voz de Deus. O macedônio fala para ele possivelmente tinha isto em mente: a Europa, o berço das grandes ideias, berço dos grandes filósofos, berço dos grandes administradores do mundo, berço das grandes civilizações. Se o cristianismo chegar lá, o que será capaz de acontecer através dali para todo mundo como bênção? Então Paulo se esforça para entrar no continente europeu. E a resposta de Paulo foi imediata. Se você ler o versículo 10, ele diz que logo depois desta visão, eles partiram para a Macedônia. Eles não ficaram ali a discutir. Eu brinquei hoje de manhã lá na minha igreja e disse, graças a Deus que Paulo não era batista, porque se ele fosse, ia criar uma comissão, né? Iam fazer um orçamento, ia escolher, ia ver, ia fazer campanha missionária para levantar o dinheiro, para sustentar a obra lá. Aí ele demorava, depois de 4 anos, 5 anos, mandava Paulo para ir até fazer o evangelho lá na Macedônia. Mas como Paulo não era, ele era livre, né? Metodista livre, quem sabe? Então ele sai e vai no dia seguinte, ele obedece imediatamente o evangelho, a ordem do Senhor, e leva o evangelho até o outro lado. E o que acontece? À medida em que eles avançavam, Deus os surpreendia com os resultados. Os versos 14 e 15 relatam a conversão de Lídia e de toda a sua casa. No verso 16 e 18, temos a libertação de uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E nós podemos ver que estes sinais fazem parte daquela lista de sinais que o Senhor Jesus, ele disse que daria aos seus quando eles fossem pregar o evangelho a toda criatura. Na casa de Lídia possivelmente surgiu uma igreja. Essa moça foi liberta desse espírito maligno. Estes sinais são obviamente sinais de que a bênção de Deus estava com estes irmãos à medida em que eles caminhavam em obediência a Deus. E há algo interessante nessa passagem da libertação desta mulher, desta jovem, porque ela anda atrás de Paulo e Silas, e ela anda atrás deles durante algum tempo.
tempo elogiando, né? Louvando e falando a verdade. Olha, esses homens, servos do Deus Altíssimo e tal, aqui. Às vezes a gente gosta muito de louvores, né? Cuidado que nem todo louvor vem de Deus. Nem todo elogio vem de Deus. Às vezes as pedradas vêm de Deus para nos ajudar a arrumar a nossa vida, a corrigir a nossa vida, mas às vezes os elogios não. Mas há algo que se passa aqui. A grande comissão, ou seja, a missão que Deus nos deu de pregar o Evangelho, ela aparece em várias passagens bíblicas. E todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece com nuances diferentes. Essa diferença, como a grande comissão aparece, é justamente para nos mostrar a grandeza da grande comissão. Não dá para resumir a grande comissão num único versículo da Bíblia. Então, foi preciso vários versos da Escritura para compor aquilo que de fato nós entendemos como a grande comissão. Por exemplo, em Mateus, a ênfase da grande comissão está nas etnias, porque ele diz para nós fazermos discípulos de todas as nações. A palavra nação é etnia, de todas as etnias, de todos os povos. Então, a palavra, a grande comissão, na visão de Mateus, ela envolvia todos os povos do mundo, e ela também envolvia todo o ensino de Jesus. Já em Marcos temos uma outra ideia. Marcos parece estar preocupado não apenas com as nações, com as etnias, mas com o indivíduo. Por isso ele diz: cada criatura, cada pessoa precisa receber e ouvir o Evangelho. E ele diz: mas quando esse Evangelho for pregado, ele será acompanhado de sinais surpreendentes, como este que vimos aqui na história de Paulo e Silas. Em Lucas, nós temos a ênfase na remissão dos pecados. Lucas, ele fala sobre este Evangelho, para pregar este Evangelho, para que o homem se arrependa e assim seja perdoado os seus pecados. E João também, ele fala sobre a remissão dos pecados. E em Atos também temos uma outra versão da grande comissão, e é nesta versão que eu quero pensar convosco, que está em Atos 1, versículo 8. Você apenas pode ouvir, se quiser abrir, pode abrir, mas ouça o que diz a palavra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Em algumas outras versões diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Neste verso, observamos primeiramente qual é a força impulsionadora da ação missionária da igreja. O que impulsiona a igreja a fazer missão? O poder do Espírito Santo. É esta virtude do Espírito Santo. Irmãos, é inútil sair para fazer qualquer obra missionária, fazer qualquer trabalho na pregação do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Por isso que o próprio Senhor, ele diz: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós como cristãos, nós precisamos deste revestimento de poder, desse batismo com o Espírito Santo, dessa unção do Espírito para a pregação do Evangelho. Esta capacitação sobrenatural do Espírito Santo, ela é dada a cada crente como poder sobrenatural para equipá-lo, para realizar a obra de Deus. Mas também este poder irá criar no cristão capacidades, qualidades, habilidades necessárias para que ele possa cumprir o seu papel missionário. Observamos também que esta capacitação sobrenatural tem um propósito claro. Para que Deus nos enche do Espírito Santo? O texto diz: ser-me-eis testemunhas. Nenhum poder
ou nenhuma virtude faria sentido sem esse propósito de testemunhar de Jesus Cristo. Imaginem Atos 2, o Pentecostes, sem uma visão missionária. Os crentes estariam lá até hoje, naquela sala, com fogo na cabeça, e todos iam lá, iam ficar ali, e nada iria acontecer. Aquilo ali foi apenas um momento, foi um marco daquilo que Deus iria fazer na história. A razão do enchimento do Espírito na vida do crente é que ele seja uma testemunha do Senhor. Agora, o que é uma testemunha? O termo testemunha, em um sentido original, ele tem alguns significados. O primeiro significado, ou o primeiro sentido, é o sentido legal ou jurídico. Por isso utiliza-se o termo testemunho. E funciona muito bem nesta tradução, significando que somos legalmente, como igreja do Senhor Jesus Cristo, testemunhas da sua obra redentora. Então, o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que viu, é alguém que experimentou, é alguém que provou, é alguém que participou ali, e então ele é chamado para ver, para testificar de que aquela experiência, de que aquilo ali de fato é verdade. Então todos nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. E eu tenho discutido isso com alguns jovens, eu digo a eles, na escola, na universidade, muitas das vezes nós seremos desafiados com perguntas às quais nós não temos respostas. Vamos fazer perguntas acerca da criação, acerca do evolucionismo, acerca de tantas coisas. E nesta hora, alguns jovens dizem, eu não sei o que falar. E a minha resposta para eles é, não diga muito, não precisa dar resposta. Diga apenas o seguinte: Cristo entrou no meu coração, trouxe paz, perdão, eu senti, experimentei e experimento isto. E ninguém pode dizer que isto não é verdade. Porque dentro da filosofia e dentro de qualquer pensamento científico, você não pode negar a experiência do outro, porque você não tem como medir. Então o professor ele não pode dizer, o que tu sentes não é verdade. Como é que o professor, quem é você para dizer isto? Então, quando ele nos dá poder para sermos testemunhas, é porque ele nos dá a autoridade para dizer, eu experimentei isto, eu fui perdoado por Deus. Amém. É aquele homem que entrou no templo e saudava, né? Que tinha sido curado, perguntava, quem foi que te curou? Como é que foi isso? Ele falou, eu não sei, eu só sei que antes eu não fazia, antes eu era aleijado, hoje eu já não sou mais, hoje eu estou curado. Como é que você prova isso? Eu não sei como é que eu provo, eu só sei que antes eu era um triste, antes eu era um amargurado, antes eu só pensava em morte, mas agora eu só penso em vida, agora eu glorifico a Deus. Esse é o poder de testemunhar de Jesus. Aleluia. Somos testemunhas do poder de Deus. Amém. Que coisa gloriosa. No outro sentido, ainda há o sentido histórico. Como testemunhas. Somos testemunhas como igreja, então somos guardiãs do testemunho histórico da pessoa e obra de Jesus Cristo. Vou repetir. A igreja, nós como crentes, somos guardiãos históricos da pessoa e obra de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que se houver uma grande perseguição em Portugal e todas as nossas Bíblias forem confiscadas e todas elas, não sobrar nenhuma, todas elas forem trazidas para uma praça pública e serem queimadas, ainda assim não conseguirão queimar o Cristo histórico que veio no nosso coração. Percebe isso? Irmãos, somos guardiões do Cristo histórico. A palavra de Deus é lâmpada para
na China, há igrejas que não têm a Bíblia, mas são crentes. Como é que eles conseguem viver uma fé sem Escritura? Porque eles têm consciência do Cristo histórico. Então aquela experiência do Cristo histórico faz com que o culto deles seja baseado na palavra, na experiência que eles têm daquele Cristo. Eles podem não ter o livro, mas eles têm o Logos. Eles têm o Cristo, que é a palavra. Algo tremendo. Para terminar, e é sobre isso que eu queria compartilhar convosco. Há um terceiro sentido da palavra testemunho. E eu acho que é neste sentido que Lucas possa ter descrito aqui em Atos. O sentido gramatical. A palavra testemunha, no original, significa mártir. Significa mártir. Mártir, ele não só testemunha apenas com sinais e maravilhas, mas ele também testemunha com suas palavras e com evidências históricas, mas sobretudo, o mártir, ele testemunha com sua vida e até mesmo com a sua morte, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O mártir é aquele que, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, tem provado com a sua vida a força e a genuinidade da sua fé em Cristo, através do martírio e do sofrimento. O que é o mártir? O mártir é aquele que está disposto a morrer e sofrer qualquer prejuízo, no corpo ou em qualquer outra área da sua vida, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ser testemunha de Jesus Cristo é muito mais do que ter poder para levantar uma pessoa dentre os mortos, mas é por amor a Cristo não temer se eu tiver que me deitar entre os mortos para que outros conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Não sei se os irmãos compreenderam. Ter poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus é muito mais do que ter poder para dizer ao morto, levanta-te. Mas é ter coragem para dizer para aquele que nos agride, aquele que nos ameaça, dizer assim: você pode me matar, mas eu jamais negarei o meu Senhor. É esse o poder que Jesus disse que nos daria. Um poder tal que nos capacitaria a enfrentar todos os perigos e todas as forças por causa dele. Um poder que vai fazer com que o amor por Cristo cresça em nosso coração de tal maneira que Paulo diz: eu não sei o tamanho do amor, nem a largura, nem a profundidade, nem a altura, mas eu sei que esse amor é imenso e nada pode me separar deste amor, nem mesmo a morte. Nada. Eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer martírio, mas eu jamais serei separado do meu Senhor. Voltando ao texto de Atos, eu acredito que todos nós concordamos que o melhor lugar do mundo para se estar é o centro da vontade de Deus, não é? O que você acha? No entanto, a vontade de Deus muitas das vezes pode nos levar por vias dolorosas e vias do sofrimento. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Lídia se converteu, possivelmente na casa dela surge uma igreja. Aquela mulher, aquela jovem possessa de um espírito imundo é liberta, mas logo a seguir eles são presos. São açoitados, ameaçados, lançados no interior de uma prisão.
Tudo parecia ir tudo bem até ali. Imagina, você está aí, tudo acontecendo, é milagre, é bênção, é povo se convertendo, de repente você chega ali, te agarram, te prendem, te açoiam, te levam para uma cadeia, te colocam no interior daquela cadeia, algemado. Parece que tudo deu errado. O que eu fiz de errado? Onde eu errei? A partir do versículo 22 de Atos 16: e a multidão levantou-se unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram a porta e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vindo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos, e prostrou-se ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse-lhes: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando com ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os seus vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-o à casa, pôs-se à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. O que acontece aqui? Primeiro, estava tudo indo tão bem, tudo certo. De repente as coisas começam a dar errado. O Macedônio apareceu, ele teve uma visão. Macedônio pede para atravessar a Macedônia, ele atravessa a Macedônia, Deus começa a fazer sinais. Logo a seguir começam então as perseguições, as lutas, as dificuldades. Eles são lançados dentro da prisão. O que acontece? Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Paulo e Silas, em momento algum, questionam a Deus por que foram parar na prisão. Você pode ver. Eles não se espantam por terem ido para a prisão. Parece até que fazia parte do roteiro. Se você ler, parece que eles já esperavam que iriam parar na prisão. Já tinha até hino preparado para cantar. Tinha ensaiado para cantar, né? Olha, aquele hino que nós ensaiamos, se nós vamos cantar é agora. Os dois ali no tronco amarrado, todo ensanguentado, começam a louvar a Deus. O hino ensaiado. Eles não foram pegos de surpresa. Sabe por que não? Porque Paulo e Silas tinham consciência de que ser uma testemunha de Jesus incluía ser um mártir do Senhor, incluía pagar o preço de ir para uma cadeia, incluía pagar o preço de dar a sua vida como outros haviam dado. Paulo, ele diz na Escritura que ele estava pronto para morrer a qualquer momento. Quando a morte chegou para Paulo, ele não ficou assustado quando finalmente disseram: é hoje, Paulo, que você vai morrer. Você acha que ele ficou ainda é cedo? Não, ele já estava preparado. Ele diz: por amor de Cristo nos entregue à morte todos os dias. Então, quando ele vai para essa prisão, ele ali na prisão, com dores, fechado, ameaçado, ele conseguia ver a graça de Deus sobre a vida dele. E nós? A pergunta que nos devemos fazer é: será que eu estou preparado para ser uma testemunha de Jesus? Se eu perguntar a você agora, quem quer ser um mártir?
Quem quer ser um mártir? Talvez você vai ficar assim, pastor. Quem quer ser testemunha? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser um mártir? É a mesma coisa. Não há diferença. Deixa-me lhe dizer algumas coisas. Por que eu estou contando isto para os irmãos? Anualmente, mais de 160 mil cristãos morrem em todo o mundo devido a alguma perseguição religiosa. Mais de 160 mil cristãos morrem no mundo anualmente por causa da perseguição religiosa. Você sabia que o cristianismo é a religião mais perseguida e que mais sofre no mundo? Nenhum grupo religioso ou religioso sofre mais do que o cristianismo sofre em todo o mundo. Mais de 100 milhões de cristãos, hoje, agora, nesse momento, estão sofrendo perseguições severas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Só na Coreia do Norte, cerca de 70 mil crentes estão agora nos campos de concentrações norte-coreanos, simplesmente por causa da sua fé em Cristo Jesus. Qual será a nossa resposta aos nossos mártires? E como seremos participantes com ele, nos seus sofrimentos? Irmãos, eu não tenho dúvida de que aqueles cristãos que estão lá na Coreia do Norte, naqueles campos de concentração, estão cheios do poder de Deus para suportarem todas aquelas lutas e aquelas dificuldades. Agora, algo maravilhoso. Deus é soberano e em sua soberania Ele trabalha até mesmo nas prisões mais escuras da terra, como Ele fez com Paulo e Silas, mostrando para eles que aquele sofrimento tinha também como propósito a salvação daquele carcereiro e da sua casa. Paulo e Silas chegaram à Europa. Deus queria alcançar todos, os que estavam nas ruas e os que estavam presos. Então, como era possível alcançar os que estavam presos? Tinha que meter um crente lá dentro da prisão. E quem é que estava lá pronto para esta missão? Paulo e Silas. E Deus então os leva para a prisão. E lá dentro da prisão eles pregam. E aquele carcereiro se converte. O texto não diz, mas você já reparou no texto que ninguém foge? A Bíblia ela não tem espaço. Os autores não fizeram todos os comentários, todos os relatos. Mas eu acredito que muitos se converteram naquele dia. E acredito que depois desse carcereiro, muitos se converteram a partir dali. E que esse carcereiro foi uma grande testemunha do amor de Deus para aqueles povos que iam parar ali naquela prisão. Deus queria operar e salvar os presos. E Ele precisava de meter lá dentro Paulo e Silas. Se quisermos pensar seriamente na grande comissão, irmãos, devemos considerar o sofrimento que ela envolve. Jesus disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a vós. E ainda diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando nós sofremos isto, estamos sofrendo aquilo que Cristo disse que nós iríamos sofrer. As surpresas da missão não são apenas as coisas agradáveis, não são apenas curas, não são apenas milagres. São coisas doloridas, desconfortáveis. Será que mesmo diante desta realidade, você ainda tem disposição de ser uma testemunha de Jesus?
Estamos dispostos a aceitar os riscos de irmos aos locais mais difíceis do mundo para testemunhar de Cristo? Estamos dispostos a pagar o preço de ser rejeitado pelos nossos familiares, de ser rejeitado pelas pessoas, por esta cultura anticristã que está aí a se estabelecer no nosso mundo, por causa do amor de Cristo? Qual será a nossa resposta quando esses momentos de grandes dificuldades surgirem, no momento da prova, no momento de sermos mártires? Permita-me contar um testemunho e eu vou concluir. Há um povo indígena no Brasil chamado Terenas, povo Terena. O povo Terena, no início do século passado, era um povo com um pouco mais de 1000 e poucos índios, não evangelizados. E um índio Terena saiu de onde ele estava e foi até a cidade. E lá naquela cidade ele teve contato com um missionário presbiteriano que evangelizou este índio. E este índio se converteu. E ele voltou para a tribo dos Terenas, lá no Mato Grosso. E quando ele chega, ele começa a viver de maneira diferente. A sua tribo começa a ficar incomodada com aquela forma dele de viver. E esse índio, então, começa a ser duramente perseguido ali dentro. Isso é história, está registrado na história dos índios Terenos no Brasil, lançado por uma editora. E então, este índio começa a dar testemunho da sua fé e ele é duramente perseguido ali dentro pelos seus próprios companheiros. E então chega um dia em que eles fazem uma reunião e dizem que finalmente ele deveria abandonar aquela fé, ele deveria voltar a todos os costumes e tradições, adoração aos ancestrais, aos espíritos das matas, e que ele deveria rejeitar aquela crença que ele tinha. E ele então diz que não. Eles o agarram, o tiram de dentro da sua maloca, trazem para fora, amarram este índio num tronco que estava no meio do pátio, e ali então, com varas na mão, eles começam a espancar e a obrigar que ele rejeitasse aquela fé e assumisse o compromisso de voltar às tradições do seu povo. E ele não fazia, e eles batiam mais. Ele já estava a manhã toda batendo, e à tarde, e já estava no momento que eles viram que não tinha condições, o corpo todo cortado, sangue para todo lado. Então eles resolveram que eles iriam matá-lo. Pegaram instrumentos de corte e começaram a esquartejá-lo vivo. E batiam no seu corpo, nos seus membros, sangue se espalhava por todo lado. E então ele pede a alguém sem forças que entrasse e trouxesse para ele um livro que estava lá perto da sua rede. E alguém foi lá dentro e trouxe um livro. Os homens que o batiam estavam ali o dia todo, estavam irados, cheios de ira e de ódio por aquele homem. E eles tomaram aquele livro da mão daquela pessoa que trouxe o livro, e era a Bíblia. E eles falaram: o que é isso aqui? Ele disse: essa é a palavra de Deus. Eles então abriram a Bíblia e começaram a rasgar a Bíblia, arrancar as páginas da Bíblia, espalhar as páginas da Bíblia, e as páginas da Bíblia se espalhou por todo aquele chão. Misturou-se o sangue daquele índio. Misturou-se, voou e agarrou nas árvores, em toda a mata que estava ao redor, as folhas voavam. E com a última força que ele tinha, ele entregou uma profecia. Ele diz assim: assim como as folhas desta Bíblia cobriu toda esta terra e se espalhou por todo esse ar, assim será o número dos cristãos que se converteram a Cristo no meio do nosso povo. Passaram-se quase 70, 80 anos. Hoje, o
Os terenas têm quase 18 mil índios. Há 4 igrejas dentro das aldeias terenas, cada uma delas com 600, 700 membros. Índios terenos. Os pastores das igrejas são índios terenos, que estão enviando missionários para evangelizar outras aldeias e outros índios em outros locais. Um deles é uma referência nacional no Brasil, pastor Henrique Terena, que é um índio terena, fruto de alguém que morreu ali. Aleluia. Oh, Jesus. Aquele homem jamais viu, jamais sonhou com uma igreja como esta, no meio do seu povo. Para concluir, posso contar só mais um? Um homem resolveu, chamado por Deus, levar o Evangelho a um povo na Ásia, Mianmar, antiga Burma, né? E ele chegou lá, Adoniran Judson, é o seu nome. Quando ele chegou, não havia um único cristão naquele país, um único cristão. Ele começou a pregar, converteu um, outro, logo arrumaram um jeito de prendê-lo. Ele passou a maior parte do tempo preso. Ali faleceu a mulher, faleceu seus filhos, vítimas de doenças tropicais, as doenças que estavam ali. Num dos seus diários, ele diz que atrás da sua casa havia enterrado sua esposa e seus filhos, e ele fez uma vala, que era para o seu próprio corpo, e ele deitou ali e ele ficou à espera da morte. Que a morte chegasse para ele, porque já não tinha mais. E Deus mandou que ele levantasse, que Deus ainda tinha uma obra para fazer na vida dele. E ele continuou a pregar, mas ele precisava recuperar sua força, voltou para o seu país, casou-se no seu país novamente com uma mulher famosa, uma escritora famosa. Ela largou tudo, toda a fama que ela já tinha livros publicados, romances, ela largou tudo aquilo e foi com ele para ser missionária lá em Mianmar. Assim que chegou, começou a pregar novamente, foi preso. A vida dessa mulher se tornou um sofrimento. A cuidar dele na prisão, ele começou a adoecer. Imagina pessoas das montanhas que ouviram falar dele, dos folhetos que ele distribuía e dava para as pessoas. Bom, ele adoeceu tanto, naquela época não havia remédios como nós temos hoje. O que fizeram com a Adoniran? Colocaram ele no barco e o barco seguia para alto mar. Se ele melhorasse, o ar fresco, aquela coisa, eles traziam o corpo dele de volta. Se ele não melhorasse, ali ele ficava. E ele foi. Colocaram no barco, muito doente, ficou a mulher e um filhinho na terra. Se despediram dele e ele foi naquele barco. Piorou, morreu. O corpo de Adoniran Judson foi lançado no mar. Não foi feita uma única oração, não foi lido nenhum versículo bíblico, não foi cantado nenhum hino. O único registro da sua morte foi o registro do capitão do barco, que disse: a tantos graus, aqui e ali, foi lançado o corpo do senhor Adoniran Judson. Assim terminou a história de um homem de Deus. Como fruto do seu trabalho, só a igreja que ele estabeleceu naquele país hoje tem mais de 2 milhões de cristãos. 2 milhões.